Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Nós vamos falar sobre garantias estruturadas para liberação financeira e patrimonial e vamos falar também sobre contenção de animais. O Agora Agro já está no ar. E agora nós vamos falar sobre garantias estruturadas para liberação de ativos e também patrimoniais. Confira. Eu vou conversar agora com a Laís Helena Leite Lopes. A Laís Helena, ela é empresária, ela é economista, ela trabalha com comércio exterior. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos falar sobre um tema muito interessante, mas muito interessante mesmo, que interessa para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. E também para quem não mexe com o agronegócio. É um tema sobre liberação de ativos financeiros e patrimoniais, ou seja, garantias estruturadas para liberação de ativos financeiros e patrimoniais. Parece um nome meio complicado, mas você vai entender muito bem do que eu estou falando. Laís, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. É uma honra ter você participando e levando uma informação que eu tenho certeza absoluta que vai de encontro ao pequeno, ao médio e ao grande produtor. Muito obrigado. Tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo, Toninho. Primeiro, obrigada eu pela oportunidade de poder participar desse bate-papo, onde a gente vai tornar mais simples ainda, né? O entendimento daqueles pequenos, médios e grandes produtores Sim. que vêm buscando uma alternativa para oxigenar o fluxo de caixa, para ter uma liberação de ativos muito financeiros muito bem colocados por você. E a gente vai estar falando um pouquinho aqui. Fique à vontade para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Ok. Bom, a Laís, ela trabalha com gestão de risco patrimonial há mais de 14 anos. E quando a gente fala em risco patrimonial, fala em garantias, nós estamos falando nada mais, nada menos, só para você entender, o seguinte: o que é que você vai dar em garantia se você fizer um empréstimo no banco? O que você vai colocar à disposição do banco se você não der conta de pagar? E olha que hoje no Brasil nós temos uma dívida no setor agropecuário brasileiro muito alta, mas é muito alta mesmo. E tem alguns produtores, ou uma boa parte desses produtores, que provavelmente não tem condição de pagar se a coisa apertar um pouco. É mais ou menos por aí, Laís? É mais ou menos por aí, um pouquinho mais. Pensando nessa logística da cadeia produtiva do agro, um dia me levei a pensar por uma pergunta de um pecuarista. Ele falou: olha, eu tenho dado minha CPR no banco, junto às indústrias, né? Eu tô com medo de ter que encerrar minhas atividades. Eu preciso ter uma garantia de alternativa, né? Eu fiquei me perguntando, eu falei: nossa, achei que esse mercado estava já muito bem assistido. Aí, passado umas semanas, um grande amigo falou: olha, vou fazer um contrato aqui para um produtor de soja e ele quer arrendar um determinado tamanho de terra, só que ele quer arrendar mais, ele não tem garantia para aportar. Aí pensei e falei: bem, o que vamos fazer? Vamos estudar um modelo de estruturar uma garantia que possa substituir a CPR, a duplicata, que possa realmente apoiar o produtor, né? Atue ele na área que ele desenvolver, o pecuarista, e que a gente consiga dar uma solução efetiva e dar uma segurança econômica e jurídica para o credor da operação. Então, nós montamos uma equipe de auditoria, trouxemos profissionais do mercado financeiro para fazer um estudo da projeção financeira, da operação, do plantio, do negócio, do produtor, do pecuarista, e
a partir dessa projeção, nós teríamos segurança para verificar se ele teria liquidez futura ou não. Então, enxergamos um mercado que precisa de apoio, e é aí que a Torganza entra. Bom, você tocou num ponto chamado, quando você falou projeção. Certo. Nós temos muitos produtores aqui no Brasil que, eu vou dar um exemplo para você entender, que sua propriedade gera para ele, vamos dizer assim, 10 mil reais por mês. Só que aquela propriedade que ele tem, se ele levá-la profissionalmente falando como uma empresa, ela pode render 30, 40 e às vezes até 50. Então tem muita gente que infelizmente, por falta de conhecimento ou buscar um profissional no mercado para dar um suporte, para dar uma base para ele não busca, ele vai tocando a vida. E ele tem, às vezes, um mega de um projeto na mão, ele tem um mega patrimônio na mão e não sabe usar isso aí. Então, essa projeção que você está falando, Laís, é o que a maioria dos produtores não fazem. Eu visitei agora uma fazenda semana passada, onde o pecuarista, ele mexe, é uma fazenda pequena, de 300 hectares, mas é uma propriedade que ele pode ter um resultado positivo nela. Aí ele estava falando, olha, eu precisava de um dinheiro para reformar pasto e tal. Eu falei, tem tantas alternativas que o senhor pode fazer e sair desse enrosco que o senhor está vivendo nele agora. Então, o que eu acho que falta para o produtor é único e exclusivamente conhecimento. É ele ir atrás, é ele parar um pouco, sair de dentro daquela caixa e olhar por cima, porque o horizonte é muito grande. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, e eu fui um pouco mais além. Eu falei, bem, desenvolvemos uma garantia que ela pode ser aceita em negócios privados, ou seja, vamos valizar aquela operação, se enxergar no sentido e uma forma de amarrá-la. Vamos também tê-la como oportunidade dele junto às indústrias, então nós vamos aumentar o limite de crédito dele consideravelmente, então ele vai potencializar a capacidade de produção dele, entre outros. Só que eu fiquei com uma questão. Todo mundo fala de Covid, de crise, o agro vem pedindo apoio. Eu acredito que numa certa intensidade já faz mais de 5 anos. Então eu falei, o meu trabalho vai ser ineficiente se eu ficar só na garantia. Não, além de acreditar, de avaliar o produtor, nós vamos buscar alternativas de crédito para o custeio. E eu fui atrás de profissionais, de caminhos para que nós também possamos ajudar ele a ter acesso a esse crédito. Não é o nosso foco, né? Mas isso me trouxe uma certa alegria de poder ter um trabalho um pouco mais completo. Indo mais além, tendo essas notícias que a gente vive, infelizmente, tendo contato, tal indústria, tal empresa, tal produtor pediu recuperação judicial. É uma paixão para mim tirar da crise aquele que acha que não tem perspectiva. E é uma área que eu busquei estudar com profundidade. Logo, encontrei um fundo muito, posso dizer assim, recheado para apoiar o agro, e hoje nós conseguimos também olhar para as empresas em recuperação judicial do agronegócios. Então, foi uma forma que a gente viu de fazer esse país voltar a produzir com força total. Bom, isso significa dizer, acho que baseado naquilo que eu falei anteriormente, existe saída. A saída, ela existe. Então é o que eu sempre bato na tecla. Saia da caixa, olha por cima, que tem perspectivas e perspectivas positivas. Eu venho batendo numa tecla há mais de 20 anos. Não existe país igual a esse nosso. Não tem. Não. Em termos de tudo que você puder imaginar. E eu tenho absoluta certeza que a hora que a gente dá uma mexida na política, tirar uma banda que tem aí, que só quer puxar para trás, as coisas podem ter certeza absoluta que vão melhorar e melhorar muito. O trabalho que você está fazendo, Laís, esse trabalho de orientação, de fazer o produtor entender o que é potencializar o negócio dele, eu acho que é um negócio fantástico. Está aí aberto, está escancarado, e eu acho que você que está me assistindo agora, me vendo nesse momento, eu acho que está na hora de você dar uma olhadinha aí mais para a Laís, porque parece que tem muita coisa boa aí, viu?
Estamos nos esforçando, viu, Toninho, para isso. Você tocou no assunto importante. Precisamos de mais vontade da máquina pública, né? Hoje nós vivenciamos um momento delicado no país que muitos políticos, seja ele da esfera que for, têm transferido a responsabilidade para o presidente da República. Nem o presidente vai dar conta de tocar esse país sozinho. Então, são iniciativas coerentes, projetos engajados e também a soma de forças desses políticos, sem divisão, né? Mas com essa soma, de fato, apoiando o ambiente do agronegócios. Quando isso acontece, você vê empresas que estão vendendo, produtores rurais estão vendendo suas propriedades muito barato. O que é que nós temos que fazer? Aumentar a capacidade de produção para exportar. E eu tenho já até buscado alternativas no mercado internacional para trazer esses investidores para consumir esses produtos aqui dos nossos produtores. É isso que o país precisa. E o país precisa de gente igual a Laís. Eu acho que... Obrigada. Não, mas é verdade, Laís. Nós temos muita gente boa, vou dizer assim, a grosso modo, tem muita gente boa jogada de lado, sabe? Que infelizmente ainda o pessoal não olhou para as ideias, para os projetos, para a potencialização que a gente tem. Pode ter certeza absoluta, você está no caminho certo. É um mercado enorme, gigantesco que tem pela frente e eu espero, com certeza absoluta, trazê-la mais vezes aqui no nosso programa para discutir temas desse quilate, ok? Olha, agradeço Toninho, muito. Pode falar. Eu que agradeço e a última prévia de dizer a você é acreditar, é realizar, né? E somar forças. Acho que tudo isso, com todos os amigos do agro, a nossa empresa é uma sementinha para desencadear um novo mercado, mas eu acredito num princípio que é o que o nosso país deve se inspirar, é recuperar. Nós temos uma força, o brasileiro tem uma capacidade sensacional. E agora é o momento de fazermos essa bandeira verde, incendiar o mercado internacional. Que Deus abençoe você e sua equipe. Muito obrigada pelo espaço aqui conosco. Bom, você tem as portas abertas para quando quiser. Fique à vontade, o programa é seu. Falou? Obrigada. Um abraço, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre contenção de animais, os troncos de última geração. É um minuto só, nós voltamos já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Você vai acompanhar agora uma conversa que eu tive com o diretor-geral dos Troncos Coima, uma das maiores e melhores empresas da América Latina na contenção de animais. Confira. Eu vou conversar agora com José Dias Rossafa. O José Dias Rossafa, ele é mais conhecido em nível nacional como Zezinho da Coima. E o senhor José Dias Rossafa, ele é gerente nacional de vendas da Coima. A Coima é uma das maiores empresas de troncos e balanças da América do Sul. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre o uso de novas tecnologias de pesagem, vamos falar sobre rastreabilidade e vamos falar sobre melhoramento genético contínuo. Senhor José Dias Rossafa, muito obrigado pela sua presença no nosso programa
e eu tenho absoluta certeza que nós vamos falar sobre um tema interessante que interessa muito a pecuaristas, tanto de bovinos de corte quanto bovinos também de leite. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Muito bom dia a todos que nos assistem, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer poder estar aqui com os telespectadores e poder compartilhar um pouco dessa minha jornada. Eu, como você disse, sou gerente nacional da Coima, estou envolvido. A Coima tem 70 anos de tradição no mercado e eu faço parte da história da Coima há 44 anos. Então, vi essa guinada do que era pecuária e do que ela é hoje, do que era antigamente e do que é hoje. Realmente, hoje, a tecnologia está evoluindo muito e contribuindo muito com a pecuária como um todo. A pecuária, nesses últimos 10 anos, teve uma alavancagem muito grande e nós estamos vendo, a cada ano que passa, a cada safra de boi que passa, nós estamos percebendo que está acontecendo vamos dizer, uma transformação técnica e mais profissional por parte dos produtores. É claro que muita coisa entrou no mercado, como no caso de balanças e troncos, que hoje não é só única e exclusivamente para vacinar o animal, para conter o animal, serve para muitas outras coisas também. Inclusive, uma delas é você fazer a rastreabilidade dos seus animais. É isso mesmo? Perfeitamente, perfeitamente. A pecuária, há alguns anos atrás, era muito obsoleta, muito difícil de se lidar. O pecuarista não aderia à ideia de pesar os animais. E quando pesava, era só quando ia para o frigorífico. Hoje, os pecuaristas mais modernos sabem que tem que pesar o animal não somente na hora do abate, mas sim quando nascem os animais, porque ele pode saber quem é quem dentro do seu negócio. Eu costumo dizer, Roberto, que bezerro ruim lambe o sal do bom, come o capim do bom, usa o espaço do bezerro bom e te entra no bolso. Então tem que medir. O nosso querido Fernando Penteado Cardoso, doutor Fernando Penteado Cardoso, fundador da Maná, ele usa uma frase que hoje todos os maiores palestrantes usam. Ele disse que o Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam um pouco e não medem quase nada. Se não medir, não pode gerir, não tem como gerenciar. O Brasil, nas últimas décadas, na última década, melhor dizendo, nós tínhamos aí uma produção de carne em torno de 8,5 toneladas. Nesses últimos 10 anos, passamos para 9,5 toneladas, ou seja, 19%. Então, e o nosso rebanho, nesse mesmo período, cresceu apenas 3,5%. Isso mostra que a gente está mais eficiente e mais competente para produzir mais carne. Então, sem essas ferramentas, seria impossível. Como você bem disse, balança eletrônica veio para gerenciar. Nós desenvolvemos uma tecnologia em parceria com a Embrapa, chamada BalPES. É uma balança de passagem que fica lá no fundo da invernada, para evitar de trazer os animais do curral. Veja só, os animais são monitorados 24 horas por dia, vamos dizer. Assim que ele passa para ir beber água, ele é identificado com chip eletrônico, ou seja, no brinco na orelha, ou seja, um intraruminal, que é um bolus. Ele é identificado, pesado, manda para um satélite e o pecuarista vai receber em tempo real, 24 horas por dia, essa identificação, esse peso, se ele está ganhando e se não está. Então, isso é um avanço para você vender o animal na hora certa. E a rastreabilidade, como você disse, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne. Se não tiver um tronco de contenção, como é que ele vai colocar esses brincos, essa identificação para poder monitorar? Então, também o tronco é um investimento que se paga ao longo dos anos. O que a gente observa no dia a dia é que as coisas estão mudando e mudando muito rápido. O que nós observamos é que aquele achismo, eu acho que pesa tanto, eu acho que ganhou tantos quilos durante esse mês, vamos dizer assim, um exemplo, isso já era, isso acabou, isso faz parte única e exclusivamente de um passado não muito distante. Hoje, o pecuarista tem que ser um elemento profissional. Ou ele é profissional, ou ele então arrenda a fazenda ou vende e vai curtir a vida na praia, porque sem tecnologia hoje, nós infelizmente não vamos para frente.
Hoje o pecuarista tem que trazer tudo na ponta do lápis. Nem que seja para você anotar numa folha de papel de embrulho, mas que tem que anotar, tem. Ou seja, é através das anotações, é através da medição que você sabe se o animal está rendendo ou se ele está te dando prejuízo. É isso mesmo, não é? Perfeitamente, perfeitamente. Sabemos hoje que a nutrição, ela representa, principalmente se for em confinamento, ela representa 70% da pecuária, 70%. Então, como é que eu posso dar comida para um animal que não está convertendo aquela comida em carne? Então, além de eu dar a comida na dosagem certa para aquele indivíduo, aquele animal, o melhor de tudo é saber tirá-lo no momento certo, porque essas balanças inteligentes hoje, elas vão fazendo a curva do animal do ganho de peso. Quando ele estabilizou que ele está numa horizontal, que não está ganhando mais peso, eu tenho que tirar esse animal, senão ele vai ficar comendo e não vai engordar. Isso tudo gera economia para o pecuarista vender o gado na hora certa. Então, investir em tecnologia como os brincos eletrônicos, como a rastreabilidade, como você colocar aplicativos para gerenciar sua fazenda mais de perto. Hoje a pecuária de precisão, o pecuarista deixou de olhar distante para olhar como se estivesse olhando no microscópio para saber quem é quem dentro do seu negócio. Senão, não tem lucratividade, não tem rentabilidade. É importante investir em tecnologia. Nós sabemos, eu sei de já há muito tempo, que a Coima realmente é uma das principais empresas, não só do Brasil, mas talvez da América do Sul e talvez até da América Latina, em material, vamos dizer assim, material de ponta, material de qualidade para uso na pecuária, tanto de corte quanto de leite. Hoje, nós sabemos que uma boa parte vamos dizer, dos troncos de contenção eram feitos assim de madeira de lei. E hoje as coisas mudaram muito, as coisas estão altamente diferentes. Hoje nem se encontra mais madeira de lei para fazer isso aí. Hoje o tronco de vocês, eles estão dentro de um parâmetro exigido assim pelos melhores mercados internacionais? Sem sombra de dúvida. A Coima, em parceria com a BCZ, a Brazilian Cattle, a gente exporta para 16 países. Então, o Brasil é referência natural pelo seu tamanho continental, pelo seu rebanho expressivo com 220 milhões. Então, o Brasil é um laboratório, já provou que é competente. A gente importou na década de 60 o zebu da Índia, hoje a gente exporta para lá. Os troncos também evoluíram. Sabe, antigamente, os troncos eram pesados, machucava os animais. Hoje, a gente desenvolveu um tronco inteligente, hidráulico, um aparelhinho na mão, como se fosse um videogame, são 7 botões, qualquer jovem, qualquer menino, qualquer trabalho com segurança, acionando essas teclas, são 7 teclas, faz todas as operações, e a do tronco é almofadada para não machucar a carcaça. O Brasil hoje é responsável por alimentar 1,5 bilhão da população mundial, uma população com 7 bilhões. É previsto que no ano 2050 nós vamos chegar a 9 bilhões. Então, nós temos que aumentar significativamente nossa produção de carne. O Brasil é responsável por 40%. Para isso, precisa, como você disse, a genética, a nutrição, os equipamentos. Esse tronco rende o serviço de tal forma que a balança é inteligente, que ela já manda um sinal via Bluetooth para abrir os portões de acordo com os pesos desses animais, para que não haja equívoco. Então, se o animal vai para o caminhão, a balança já sabe que ele vai para o caminhão. Se ele não vai, ainda não está pronto, ela já manda abrir uma porteira ou do lado esquerdo ou do lado direito. Essas tecnologias são de ponta. A Coima vem buscando essas inovações para beneficiar a pecuária como um todo. Bom, seu José Dias Rossafa, conhecido como Zezinho da Coima, hoje, se uma pessoa que está nos acompanhando agora, nos assistindo, e quiser entrar em contato com o senhor, basta entrar no site de vocês, basta telefonar para vocês, que vocês dão toda a orientação técnica para essa pessoa, se precisar. Exatamente isso, não é meramente vender. A Coima prima muito pela qualidade dos seus produtos, mas também prima pelo atendimento. Nós temos hoje 680 representantes em todo o Brasil para atender o pecuarista de perto, porque realmente é um investimento que é um bem durável. Então, ele precisa
ser bem atendido, saber onde vai instalar, saber de como instalar esse tronco. Então, a gente tem os consultores em todo o Brasil para atender. Realmente, basta entrar no site da Coima e a gente vai direcionar um representante para atender o pecuarista de perto. O pecuarista que investe em tecnologia é a certeza de um retorno financeiro, com certeza. É isso aí. Bom, eu conversei com José Dias Rossafa, ele é gerente nacional de vendas da Coima, uma das mais importantes e maiores empresas de troncos de contenção da América do Sul. Seu José Dias Rossafa, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e pode ter certeza absoluta que as portas estarão sempre abertas à Coima para quando precisar, ok? Muito obrigado e até a próxima entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, quero parabenizar o pecuarista, que é um homem que luta, não mede esforço para produzir carne que o mundo tanto precisa. Obrigado a vocês pela oportunidade, estamos sempre às ordens. Um abraço, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a experiência é o que você consegue quando não consegue o que queria. Desejo a você uma feliz Páscoa, que o Divino Pai Eterno nos abençoe e até o próximo programa. Tchau.